Olá, graças a Deus, que o Deus da Bíblia possa abençoar sua vida, sua casa, sua família e que a Senhora, o Senhor, possa realmente encontrar uma boa palavra. Essa é a proposta do programa Palavra Urgente, chegar no momento difícil ou no momento de grande vitória, de grande alegria e garantir. Eu costumo sempre dizer o seguinte, a boa palavra, ela serve para levantar o caído, como também para manter, aquela pessoa que vem alcançando vitória, que está em pé, que ela possa continuar então conquistando, vencendo, e o Deus da Bíblia é poderoso para isso. De repente a Senhora, o Senhor tem passado por uma adversidade na vida, precisando de uma boa mensagem, precisando de uma boa palavra. Eu quero convidar a Senhora, o Senhor a ficar ligadinho, porque daqui a pouquinho nós estaremos participando de coisas maravilhosas no decorrer da programação. Estaremos participando da oração com água, isso exatamente, o copo com água prepara aí na sua casa, para que possamos realizar uma prece em seu favor. E o Deus da Bíblia vai iluminar sua casa, sua vida. Eu não sei se de repente esse vídeo chegou no momento em que você está sofrendo com uma insônia, uma dor, uma angústia, uma tristeza, de repente preocupado, preocupada, carregando uma ansiedade grande no coração, mas eu tenho certeza de uma coisa, a mão de Deus vai te ajudar. Então fica ligadinho, porque no Palavra Urgente nós temos mensagem também, daqui a pouquinho, a boa mensagem de Deus e um relato de fé. Uma história que com certeza vai ajudar muito a sua vida, vai ajudar muito a sua família. Eu sou Luciano Moreira, tenho o prazer de pastorear na Igreja Internacional da Graça de Deus e estaremos juntinhos no decorrer da programação. Vamos então ao relato de fé? Vamos começar a entender a história do Aldo da Silva, que se deparou com um problema, a depressão. E por conta da depressão, ele seguiu então e passou para um outro nível. Qual outro nível? Começou a usar drogas. Vamos iniciar? Conosco, na tela. Aos 17 anos eu me mudei da cidade de Brumado, na Bahia, para Aracaju, Sergipe, por conta do falecimento de mamãe. Nessas condições, entrei em uma depressão que quem estava ao meu lado não percebia. Mas durante 23 anos da minha vida, eu pensei em suicídio quase todos os dias. Já era viciado no tabaco e passei a usar maconha, passei a usar cocaína. E dentro de mim vinha algo que me perturbava muito, um desejo homossexual. Festas, participava de todas, para ver se realmente esquecia aquela situação. Eu conheci minha esposa numa época que eu fui trabalhar na cidade de Amparo do São Francisco, 2001. Aí pegamos amizade e depois de 4 meses a gente ficou junto, começou a namorar. Ele fumava maconha do meu lado. Fui em busca do candomblé, fui em busca do espiritismo. Era uma falsa paz. Depois fomos morar junto e foi quando eu engravidei. Com o passar do tempo, era 6, 7 baseados do tamanho de uma caneta por dia. A gente brigava muito, muito mesmo. Dentro da minha casa, eu, minha esposa, nossa filha, na época, 1 aninho e pouco, me via ali me drogando. E infelizmente acontecia isso. Eu vivia muito angustiada com essa situação. Que situação difícil, né? É como diz a Escritura Sagrada, um abismo vai chamando outro abismo. O que fez então, o que passou então o nosso amigo hoje em Cristo Jesus, o senhor Aldo da Silva, né? Observou que por conta da depressão começou a buscar nas drogas e começou a surgir até mesmo um desejo homossexual. Entenda que um abismo vai chamando outro abismo. Graças ao bom Deus, a mão do Todo-Poderoso Deus alcançou a vida dele e tudo mudou. Talvez a senhora, o senhor conheça uma pessoa e a história vai de encontro, de repente, para ajudar, para levantar. Sabe que nós estamos no YouTube, como também no Instagram, na rede social, exatamente, o Palavra Urgente. Você pode pesquisar lá, @Palavra Urgente, tanto no Instagram como também no YouTube. E dali então você se inscreve ou começa a seguir e será sempre notificada a cada novidade na programação. E desde já, visita lá, deixa um coraçãozinho, um cheiro, um carinho, isso faz bem a todos. E tenha certeza que Deus tem coisa linda, maravilhosa para realizar. Vamos então, nesse exato momento, vamos a uma matéria e daqui a pouquinho voltamos, porque é algo que tem atormentado muitas famílias.
Segundo a Organização Mundial da Saúde, em todo o mundo, estima-se que 5,7% dos adultos sofram de depressão. No ano de 2004, o ator Jim Carrey revelou o diagnóstico da doença. O artista disse que buscou na arte como uma maneira de lidar com as dores da vida. De acordo com o Ministério da Saúde, a prevalência da depressão ao longo da vida no Brasil está em torno de 15,5%. As principais sequelas dessa patologia são problemas de memória, sentimento de culpa ou desesperança, desmotivação, ansiedade e problemas no sono. Muitas são as pessoas passando e enfrentando essa dificuldade. A depressão realmente é o mal do século, né? E o sofrimento é, como diz a Bíblia, né? Um abismo, ele vai chamando um outro abismo. Ou seja, em uma escalada, a situação ela vai piorando. E em Deus é que vencemos essa situação difícil, agindo de maneira positiva. Ontem mesmo na igreja lá, estudando com os irmãos com respeito à confissão, ao poder da palavra. Sabe que o ser humano ele tem uma facilidade muito grande de confessar o que é negativo. Já parou para observar isso? Você chega, então, confessa algo e depois se arrepende daquela confissão. Nós vamos falar melhor daqui a pouquinho. Depois, então, de acompanhar aqui, desde já eu quero agradecer aos especialistas, né? Que sempre vêm para enriquecer essa programação. Conosco, especialista na tela. A depressão não é uma mera tristeza. A depressão é um conjunto de sinais e sintomas onde há tristeza, falta de energia, de disposição, alteração do sono, do apetite, do desejo sexual e uma falta de energia para fazer as coisas. A depressão não dura só um dia ou dois, ela costuma durar semanas, né? E ela precisa de tratamento. Primeiro, a pessoa costuma se sentir desanimada, sem energia, triste, costuma existir um choro diário, uma sensibilidade maior, chora com mais facilidade. Além disso, uma maior irritação, a pessoa se irrita com mais frequência, fica mais irritada com os filhos, com os colegas de trabalho. Isso costuma acontecer com mais frequência. Os principais tratamentos para a depressão são os antidepressivos e a psicoterapia. Os antidepressivos existem uma infinidade, assim, né? E a gente vai escolher de acordo ao perfil daquele paciente, pensando nos efeitos colaterais e nos efeitos benéficos. E a psicoterapia também, existem diversas linhas e a gente vai indicar o que seja melhor para aquele paciente. A depressão em si não mata, mas a pessoa pode se matar com a depressão. Se a depressão é grave, se a depressão é arrastada, pode acontecer o suicídio. Por isso a gente tem que ter muita atenção quando a pessoa fala sobre isso. Toda vez que alguém fala sobre suicídio ou que pensa em morte, a gente tem que levar em consideração e levar ao médico. Não é frescura, pensar em suicídio não é qualquer coisa, é grave. Realmente a situação é dificílima e o apoio espiritual é fundamental para que a pessoa ela consiga então vencer a dificuldade, ela consiga vencer o problema. E desde já, vamos à segunda parte, entender um pouquinho melhor a história do nosso amigo? Conosco na tela. No dia 22 de setembro de 2005, fui fumar o baseado que eu estava fechando. Quando terminei de fumar o baseado, liguei a televisão. Apareceu o pastor Jaime, que eu não conhecia, o canal da RIT também, que eu nunca tinha visto. Ele apontou para mim e fez: você aí, que quer felicidade no lar e liberdade das drogas, Jesus está lhe chamando agora. E vi o pastor Jaime fazendo o convite que o missionário ia estar lá em Aracaju, no mercado, né? No dia 24 de setembro. E ali eu botei no meu coração que eu iria. E fomos para o mercado de Aracaju. E realmente valeu a pena. E ali naquele momento, eu vi minha vida passar na minha frente. E eu disse: oh Deus, então muda a minha história. Ao ouvir o missionário R.R. Soares, o poder de Deus entrou em ação, que a droga caiu por terra da minha vida. Eu tinha essa mão quebrada, ela não fazia esse movimento. Tomei uma queda boba, simples, e desta queda fraturei o pulso. Eu sofri 1 ano e 1 mês com essa mão. Na hora da oração, o missionário mandou que quem tivesse com problema nas mãos, nos braços, levantasse, que Deus ia curar. E aí ele levantou. Quando ele levantou a mão na oração, a mão que não ia para trás, ela começou a ir para trás. E ele na euforia gritando, olhando: Débora, Débora, olha o que Jesus está fazendo. A alegria já começou a chegar a esse casal, né? Milagre acontecendo, as coisas fluindo na vida.
E tudo vai exatamente porque ele acreditou, uma oportunidade. E o nosso Deus é poderoso para mudar toda e qualquer situação. Por isso eu quero compartilhar com a senhora, com o Senhor, um trecho bíblico da Escritura Sagrada da Bíblia, que diz assim, Eclesiastes, capítulo 9, versículo 10, tudo quanto te vier à mão para fazer, faze conforme as tuas forças, porque na sepultura para onde tu vais, não há obra, nem indústria, nem ciência, nem sabedoria alguma, é o que diz a Escritura Sagrada. Ou seja, na oportunidade de mudar de vida, abraça. Não se entrega à situação, à adversidade, não. Surgiu um porto seguro, uma esperança, é a fé em Deus. Abraça, luta, batalha. Não se entrega. Por que você está desse lado aí pensando no suicídio? Pensando em abandonar o casamento, em pedir as contas, em desistir de tudo. Não é isso que Deus tem para a sua vida, não. Não é isso que o Deus da Bíblia quer que a senhora, o Senhor, venha viver. Pelo contrário, Deus quer que você possa desfrutar do melhor, dar a volta por cima. Deus quer que você tenha saúde, paz, pois a Escritura Sagrada ensina que o Senhor Jesus, ele veio trazer vida e vida com abundância. Um alto preço foi pago, o Filho de Deus morreu na cruz para você ter uma vida diferente. Então basta em Deus buscar essa vida. E vamos ver então a terceira parte do relato de fé do nosso amigo? Conosco, na tela. Da libertação do álcool, da droga, do homossexualismo, houve também essa cura. Hoje em dia, a mão perfeita, não tem nenhuma sequela. O milagre foi completo. Abandonou as drogas, o álcool, o cigarro. Depois, as más companhias, quando ele começou a mudar as atitudes, a forma de falar comigo, eu comecei a ver realmente algo diferente. É como diz, né? João 8,36. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. No dia 2 de outubro de 2005, eu adentrei as portas da Igreja Internacional da Graça de Deus. 1 mês e 4 dias dentro da Igreja da Graça, me batizei. Maio de 2006, eu desci as águas. A gente se casou. Hoje o meu casamento é uma bênção. A gente ri muito. E hoje eu me realizo pelo fato de viver o Evangelho de Jesus Cristo. E ainda mais o prazer dele ter me tornado pregador da sua palavra. Em 2012, ele assumiu o chamado para apacentar, pastorear. E eu, no ano seguinte, comecei a auxiliar o meu esposo, em 2013. Tudo que eu sempre desejei, a verdadeira alegria, ter prazer em viver, ter uma vida que realmente fizesse sentido, com Jesus eu encontrei. Que coisa linda! Um forte abraço, pastor Aldo e toda a congregação. Nasceram de novo. Algo maravilhoso, o Deus da Bíblia realizou. E eu quero convidar a senhora, o Senhor, de todo o coração, em Cristo Jesus, a determinar uma mudança de vida, a determinar a transformação. Sabe que você pode visitar a igreja mais próxima da sua casa através do site On Grace. Basta apenas você pesquisar lá no site On Grace, colocar o endereço da sua casa e vai então o site fornecer o endereço da igreja pertinho aí do seu lar. Faça-nos uma visita, você vai receber um abraço e vai ser com grande alegria que eu quero receber a senhora, o Senhor na igreja. O endereço está aí no rodapé, você pode acompanhar. Eu quero poder atender a senhora, atender o Senhor, conversar e dar uma boa direção. Qual boa direção é esta? Pastor, existe uma boa direção? Sempre. A palavra de Deus é a direção que nos traz vitória. A Escritura Sagrada, ela traz esperança. A Bíblia diz que a fé vem por ouvir, ouvir pela palavra. Não dê ouvidos ao que diz o exame, claro, siga a orientação médica, mas se apega à boa palavra de Deus para que você possa vencer, você possa sorrir e alcançar coisas maravilhosas. Falando realmente que Deus tem o melhor para a sua vida, a sua casa, vamos nesse exato momento realizar uma prece. Comigo aqui está o copo com água e eu quero orar pela senhora, pelo Senhor. Você vai orar por esta pessoa, vai interceder por alguém e o Deus da Bíblia vai visitar esta pessoa. Oremos. Querido Deus e eterno Pai, em Tua presença, em o nome do Senhor Jesus Cristo, nos aproximamos e pedimos que o Senhor venha curar, operar, promovendo alegria neste coração. Esta pessoa que, olhando para um problema, olhando, ó Deus, para uma situação constrangedora, de repente esta pessoa está diante de uma grande humilhação,
esse empresário diante da falência, esse casamento diante, de repente, de um problema. Meu Senhor, este pai, esta mãe que se sente humilhado por conta da atitude de um filho, ou os filhos por conta da atitude dos pais, nesse momento eu peço, Senhor, remova deste coração o desejo do suicídio, remova desse coração o desejo da vingança, toda e qualquer, meu Pai, ação maligna que possa estar tentando levar esta pessoa à destruição, que bata em retirada. E como resposta da nossa oração, que o Senhor possa promover paz ao coração desta pessoa. Você que crê, diga: eu creio em Cristo Jesus. Eu tomo posse da minha vitória. Diga amém, beba da água. Que o Deus da Bíblia venha iluminar a sua vida, a sua casa, a sua família. E se você conhece alguém que tem passado por uma luta, uma dificuldade, eu peço, visita lá a rede social, tanto o Instagram como também no YouTube. Basta apenas você pesquisar na lupa, né? Colocar lá a palavra urgente. Daí então você se inscreve, começa a seguir e será sempre notificado, notificada a cada novidade lá no nosso canal. E vai ser uma bênção para a sua vida. É a oportunidade de você poder compartilhar com pessoas o testemunho. Como acabamos de acompanhar o testemunho lindo do pastor Aldo, da esposa, da família. Um beijo no coração para o pastor e toda a congregação. E é bacana poder ouvir que Deus opera, que Deus faz, que Deus realiza, né? Vamos seguir a vida com paz, com alegria. Muitas das vezes a pessoa, ela põe no coração uma coisa, ela quer ter muita razão. E o que precisamos é ter amor. Vamos deixar a questão da razão de lado, porque quantas são as famílias e vidas, amizades que são destruídas exatamente porque a pessoa ela quer impor, não, eu tenho razão, e ela começa a agir de uma maneira e ela acaba destruindo uma convivência maravilhosa. Vamos então a uma bela faixa musical, seguindo o dia com paz, com alegria. Um beijo no coração, um forte abraço de toda a equipe do Palavra Urgente. Que Deus ilumine a sua vida e preencha você de paz. Que Deus abençoe. É povo de Deus, temos esperança. Jesus é a nossa esperança. Vamos embora. Temos uma esperança. Foi Jesus quem prometeu que os seus servos fariam a diferença com o poder que Ele lhes deu. Vamos pregar a todos a boa notícia, fazer com que entrem pela porta estreita e andem pelo caminho apertado, onde o inimigo sequer suspeita. Parece não haver mais jeito para este mundo tão podre e tão cheio de defeitos. A nossa única saída é pregar o santo evangelho, a palavra do autor da vida. Jesus, Jesus, a única saída é Jesus, 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 a única saída é Jesus. Temos uma esperança. Foi Jesus quem prometeu que os seus servos fariam a diferença com o poder que Ele lhes deu. Vamos pregar a todos a boa notícia, fazer com que entrem pela porta estreita e andem pelo caminho apertado, onde o inimigo sequer suspeita. Parece não haver mais jeito para este mundo tão podre e tão cheio de defeitos. A nossa única saída é pregar o santo evangelho, a palavra do autor da vida. Jesus, Jesus, a única saída é Jesus, 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 a única saída é Jesus.